Bom, o que eu queria dizer é o seguinte: fora da caixa tem outra caixa. Quer dizer, a gente tem hoje uma discussão na sociedade, né? Se fala muito que a gente tem que pensar fora da caixa. Tem que ter um pensamento fora da caixa. Mas como se de repente existisse uma caixa em que você fosse colocar a cabeça para fora da caixa e ali não fora da caixa como se você estivesse entrando num mundo desprotegido e que aquela caixa que você vai ter, que você vai sair, né? Então existe uma coisa lá fora em que a gente tem que pensar como se a gente estivesse lá fora. Só que o que acontece? Nós trabalhamos, o ser humano trabalha com percepções, né? Então, quando a gente fala que a gente vai sair da caixa, nós temos uma percepção, né? E a gente está enquadrado dentro dessa percepção, e a gente, quando vai querer olhar e a gente fala fora da caixa, e na verdade o que a gente está falando? A gente está falando que nós vamos sofisticar a nossa percepção. Nós vamos qualificar essa percepção. Nós vamos olhar aquela percepção de uma nova maneira. E a partir do momento que você olha essa percepção da nova maneira, você coloca no lugar uma outra percepção. E essa discussão da percepção, quando você vai olhar para a percepção e rever a percepção, você tem que rever a percepção procurando o que é artificial na sua percepção. Né? Então, quando a gente fala que a gente vai trabalhar fora da caixa, na verdade a gente está dizendo o seguinte: a gente está procurando dentro da nossa percepção da realidade aquilo que é artificial, aquilo que não gera valor, aquilo que gera sofrimento, aquilo que gera situações em que a gente entra em crise, leva a organização para a crise. Então, quando a gente está trabalhando com a ideia que a gente vai trabalhar fora da caixa, na verdade a gente está indo para uma outra caixa, a gente está indo para um outro momento, a gente está indo para uma outra percepção, ou seja, a gente vai se enquadrar dentro de uma outra percepção que é transitória, que a gente tem capacidade de olhar aquela percepção naquele momento, a partir dos dados que a gente tem, e logo no seguinte momento a gente vai conseguir ir melhorando essa percepção e evoluindo. Então, a ideia de que a gente vai pensar fora da caixa, né, a gente tem que entender que fora da caixa existe uma outra caixa. E o que acontece normalmente também é que as organizações dizem: não, a gente precisa pensar fora da caixa, a gente precisa pensar diferente, a gente precisa inovar. Só que a gente precisa inovar, a gente precisa ter ideias diferentes, mas a organização não quer mudar. Então existe muito uma discussão que eu acho que é o mito do fora da caixa é: pense fora da caixa, né? Mas continue atuando dentro da caixa, porque a caixa não vai mudar. Então, é assim, é como se a gente tivesse que dizer para alguém de fora, né, ou o acionista, ou o investidor, ou o cliente, né, com uma coisa de marketing, dizendo: olha, todo mundo aqui está procurando pensar fora da caixa. Só que o pensar fora da caixa tem um custo, tem um risco, que é, quando você começa a pensar fora da caixa, você vai querer necessariamente, a partir do momento que você tem uma nova percepção, você vai querer fazer novas coisas diferentes, né? Agir de uma outra maneira, porque primeiro você muda a percepção, depois você muda a maneira de agir, e depois, como você muda a maneira de agir, você muda de novo a percepção, e é uma relação que vai se construindo. Agora, se você diz que você não, vamos pensar diferente, vamos ter uma percepção diferente, vamos pensar fora da caixa, e no momento que a pessoa pensa fora da caixa, ela volta para a organização, e a organização diz: tudo bem, você pensou fora da caixa, mas a caixa continua igual, porque a gente não quer modificar, né? Então eu acho que a gente tem que ver que pensar fora da caixa significa necessariamente mudar a percepção, que é um processo contínuo, e que para essa percepção poder ter continuidade, você precisa fazer uma mudança de prática. Se você não tiver uma mudança de prática, você vai dizer que precisa pensar fora da caixa, mas a caixa continua igual e a gente continua, né, num círculo vicioso e não num círculo virtuoso. Bom, é isso. Muito obrigado. Se gostou, siga o canal, e se você quiser fazer uma pergunta, uma questão, etc., a gente pode ajudar e responder isso mais para frente. Obrigado.